Eu ia falar aqui e queria conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo em Brasília. Brasília está testemunhando um confronto que é de se perguntar como é que a gente não consegue ter maturidade, né? A gente fica falando de uma guerra Israel versus Hamas e, puxa vida, a gente não consegue ter aqui maturidade para lidar com coisas normais, cotidianas, coisas simples, coisas absolutamente da democracia, próprias da democracia. Então, por exemplo, o presidente da República vetou o projeto de lei que estabelece, a lei, na verdade, que estabelece a desoneração da folha de pagamento. A gente vem falando sobre isso há um tempão, a gente vem falando sobre a importância de desonerar a folha de pagamento, a gente vem falando sobre o absurdo que é você ter uma folha de pagamento pendurada com tributos e tal. O presidente foi lá e vetou. O Congresso derrubará o veto. Já se sabe que o Congresso derrubará o veto. Então o presidente, ao vetar, exerceu o seu direito constitucional, está previsto na Constituição, está previsto na legislação, que o presidente da República pode vetar, ele foi lá e vetou. E o Congresso Nacional vai derrubar o veto por uma decisão política, naturalmente, e o presidente por uma decisão política, posição administrativa, econômica, seja lá o que for, o Congresso também por uma decisão política, econômica, administrativa, mas porque a Constituição diz que o papel de cada um é esse. O presidente pode vetar, o Congresso pode derrubar o veto, o presidente pode sancionar também. Por que essa relação entre os poderes não pode acontecer de uma maneira ortodoxa? Como, aliás, nesse caso, vai lá, veta, o Congresso vai lá e derruba. E eu estou chamando a atenção para isso porque o Senado da República exerceu a sua tarefa constitucional de organizar, de inaugurar, de criar uma ordem jurídica, estabelecendo uma nova regra procedimental. Não é uma mudança constitucional do tipo coisas que funcionam de um jeito passaram a funcionar de outro. Não, é uma norma procedimental sobre o funcionamento do Supremo Tribunal Federal, absolutamente periférica. E, no entanto, o Supremo Tribunal Federal teve uma reação como se o Senado da República, como se o Congresso Nacional tivesse ido para cima do Supremo Tribunal Federal para fechar o Supremo Tribunal Federal. Uma barbaridade a reação. Gilmar Mendes se referindo a autores de PEC travestidos de estadistas presuntivos e que se transformam em inequívocos pigmeus morais. Não se pode brincar de fazer emendas constitucionais, disse Gilmar Mendes. Essa casa não é composta por covardes, e que fosse. Essa casa não é composta por medrosos. O STF não admite intimidações. O Supremo não irá se submeter ao tacão autoritário, ainda que escamoteado pela pseudo-representação de maiorias eventuais. As ditaduras são sempre deploráveis, elas podem existir tendo como marca o executivo ou o legislativo. Depois ainda chega a ser curioso, que sai irônico, que após os bons serviços prestados por essa Suprema Corte, olha só, coitadinha da Suprema Corte, no decorrer dos últimos anos, diria anos heróicos, difíceis, que agora se descobre que o grande problema do Brasil é o STF. Quer dizer, o Supremo agora está se comportando como se o Congresso Nacional tivesse ido com uma medida que agride o Supremo Tribunal Federal e nada mais fez do que o seguinte: cabe ao Supremo Tribunal Federal, e a Constituição prevê e continua a prever e não vai mudar, decidir se uma lei é constitucional ou não é. Ponto. A constitucionalidade das leis é tarefa do Supremo e continuará a ser. O que o Senado fez não dá para que essa constitucionalidade seja analisada por um ministro do Supremo, ainda que depois venha a ser analisada pelo Pleno, que seja analisada por todos os ministros do Supremo. E por que é importante isso? Segurança jurídica. E por que mais é importante isso? Porque os poderes da República são praticados da forma como definidos na Carta Constitucional.
O Supremo Tribunal Federal é um órgão colegiado. O Supremo Tribunal Federal não é o ministro do Supremo. Só que, ao fazer isso e fortalecer o Supremo como instituição, e é esse o resultado dessa medida, se aprovada, dessa PEC se aprovada, o poder individual dos ministros, que eles exploram das formas mais variadas, reduziu para 1/11 do que era, porque eles podiam dar uma tacada com uma canetada. Os ministros do Supremo perderam 10/11 do seu poder. Aí eles gritaram. E sugerem nos gritos que o Senado da República, o Senado Federal, está indo para cima do Supremo como uma retaliação. É vergonhosa a fala de Gilmar Mendes. É vergonhoso o comportamento do Supremo Tribunal Federal na figura do seu presidente Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes. Veja, em 2010, o Brasil passou a ter uma lei extraordinária, a lei da ficha limpa. Foi votada na Câmara, o presidente da casa era Michel Temer, depois foi votada no Senado, o presidente da casa era José Sarney, depois ela foi sancionada pelo presidente da República, Lula. Lei complementar. Então a gente passou a ter uma lei que impedia que uma candidatura que tivesse sido condenada na justiça em 2 instâncias fosse candidato de novo. Aí o Supremo Tribunal Federal, em 2 ocasiões, interveio nessa lei. Numa vez em 2011, no ano seguinte à aprovação da lei, e da outra vez em 2020. Olha que interessante. Na primeira intervenção, forma colegiada. O Supremo entendeu que a lei de ficha limpa, aprovada em 2010 em junho, não podia ser usada na própria eleição daquele ano, em outubro, pelo princípio da anterioridade eleitoral. Não teve um ano entre a sanção da lei e a eleição. Sabe qual foi o placar? Mas eles fizeram como essa PEC quer que seja feita. De forma colegiada. Foi 6-5. Então o Supremo deu um voto. Não pode usar a lei, mas foi 6-5. Então 5 ministros entenderam que a lei poderia ser usada. Agora imagina se a decisão tivesse sido tomada monocraticamente, o que teria acontecido? 5 chances em 6, naquele tempo, Gilmar Mendes, aliás, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, Carlos Aires Brito e Ellen Grace, os 5, entenderam que a lei deveria valer. Então, se eles fossem decidir monocraticamente, a lei valeria e algumas candidaturas não poderiam ser postas na eleição de 2010. No entanto, a maioria do Supremo entendeu que não poderia usar a lei da ficha limpa. Veja que bacana. O Supremo exerceu o seu direito de definir se a lei é constitucional ou não, decidiu se ela era aplicável ou não, fez tudo certinho de forma colegiada, deu 6-5, 0 insegurança jurídica. No entanto, o Supremo, em 2020, mais uma vez, se manifestou sobre a lei de ficha limpa. E o ministro do STF, Nunes Marques, suspendeu um trecho da lei que dizia que a condenação para quem fosse ficha limpa era começava a contar 8 anos depois da condenação. Então, foi condenado a 3 anos, começa a contar 8 anos depois da condenação. Então, nos 11 anos, a contar da condenação, não poderia ser candidato. Ele entendeu que o trecho do artigo dizendo que o tempo começa a contar após o cumprimento da pena não era válido, não era constitucional, e deu uma canetada monocrática, buft. Aí, quando o plenário, 3 meses depois, foi discutir, derrubou a decisão do Nunes Marques e entendeu que o voto do ministro Alexandre de Moraes era o correto e votaram com o Alexandre de Moraes. Percebe? A decisão monocrática foi derrubada, criou-se uma instabilidade jurídica que durou alguns meses, mas poderia durar muito mais do que alguns meses. Razão pela qual, do ponto de vista técnico, essa PEC é perfeita, é indiscutível. O Supremo Tribunal Federal decide de forma colegiada sobre a constitucionalidade das leis. Quando decide de forma monocrática, essa lei pode cair por um tempo ou ser confirmada e depois acontecer o contrário quando é vista pelo Supremo. E aí tem um dado interessante, que serve para um argumento em favor dessa PEC.
Em 98% dos casos não acontece isso que eu descrevi com Nunes Marques. Em 98% dos casos, a decisão monocrática é confirmada no plenário. A lei pode ser derrubada, uma inconstitucionalidade é identificada, mas o plenário vai lá e confirma o que o relator sugeriu, o decisor. Se em 98% dos casos é confirmada, é sobre 2% que a medida do Supremo, do Senado da República está discutindo, de forma que em nenhum momento atinge o coração do Supremo Tribunal Federal, porque em 98% dos casos não há problema nenhum, e nos 2% corrige-se uma distorção. E o Supremo falando como se ele fosse o defensor, não da Constituição, que é o seu papel, mas como se ele fosse o defensor da democracia. O defensor da democracia é a sociedade brasileira. O Senado Federal, a Câmara dos Deputados, a Presidência da República, o Supremo Tribunal Federal são escravos da Constituição. Eles não têm alternativa de defender ou não a democracia ou a Constituição. E, no entanto, falam como se o Brasil tivesse uma dívida de gratidão com o Supremo Tribunal Federal e não com o Senado, e não com a Câmara. Por que o Supremo Tribunal Federal merece mais do que as outras instituições? Ou seja, o Supremo Tribunal Federal fala e se insurge como se houvesse uma agressão que não há. Agora, é claro que o momento é de tensão. Então, uma boa medida, uma medida saudável, uma medida saneadora, uma medida que vem a reorganizar algo, mas é uma mera norma procedimental, nada que tira poder e nem poderia tirar poder do Supremo Tribunal Federal, não é uma intromissão de um poder no outro, como ameaça o ministro Gilmar Mendes, sugerindo que se essa medida for aprovada vai cair por inconstitucionalidade, alegando que fere uma cláusula pétrea que é a independência dos poderes. Mas o momento, de fato, é tenso. Porque o Supremo Tribunal Federal entende que estamos saindo de uma fase atípica, até porque o 8 de janeiro está aí, é desse ano, o julgamento do 8 de janeiro está aí, tentativas de golpe, discursos dentro das 4 linhas da Constituição, fora das 4 linhas da Constituição, dentro das 4 linhas, que a gente via o tempo inteiro, uma agenda podre. E o Supremo entende que merece gratidão e solidariedade. A gratidão e a solidariedade é com a Constituição brasileira. O Supremo Tribunal Federal deve solidariedade, deve comportar-se como está previsto. Não pode fazer ameaças, não pode adotar, sugerir que vai fazer algo em retaliação à medida. Essa PEC é irretocável do ponto de vista técnico. Se a Câmara agora, diante do momento político, vai ou não continuar a votação, isso é outra discussão que também politicamente é pertinente. Nós vamos acompanhar, mas a reação do Supremo é inadmissível. É inadmissível. Entende-se que perderam poder como indivíduos, mas a instituição saiu ganhando. Então, ponto, mais uma vez, quero reafirmar, o Senado Federal deu uma aula sobre democracia. A reação do Supremo Tribunal Federal foi essa sim, é que foi pequena. A atitude que a gente está vendo dos ministros ou de ministros é uma atitude que é de se perguntar quem é que está agindo como pigmeu. É lamentável que os ministros do Supremo, ou que ministros do Supremo, falando em nome de uma instituição, sugiram a existência de um tacão autoritário que não se vê nessa medida. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.